Salmo 110, que diz assim: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí diz também: Desde Sião e ao estendeu o teu cetro poderoso, e dominas em meio aos teus inimigos. Aí em Hebreus 1 diz assim, fala, né? Yahshua é o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância, de Yah, né? Do pai dele. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Isso aqui mostrando que Yahshua recebeu o nome do pai dele, Yahshua recebeu o nome de Yah, né? Depois, porque ele foi sobreexaltado. Em 1 Coríntios 15, 24, lá fala assim: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E lá fala, o último inimigo a ser destruído será a morte. E essa morte aqui é o anjo da morte, o anti-Machia Emanuel. Lembrando que Micael é guerreiro e ele é o anjo da vida. Em Daniel 7 mostra isso. Em Daniel 7 diz assim: Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se, e esse ancião aqui é Micael, a gente já fez esse estudo, né? Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Lá diz assim: seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente, um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1.000 milhares o serviam e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Aí no 11 diz assim: eu continuava olhando, então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. E esse chifre aqui é o antimachia, né? O Emanuel. Quando vi que a fera fora morta, mostrando que Emanuel foi morto, o antimachia, e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Aí fala assim no 12: das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Isso aqui das outras feras também foi retirado o poder é Satanás, porque Satanás é um querubim e tem 4 faces, por isso que aqui fala das outras feras também foi retirado o poder. Mas é Satanás que foi preso durante 1000 anos, né? Aí no 13 diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, né? Sabemos que Micael é a lua, aqui mostrando, conversando com a lua. Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, que é Yahshua. Ele adiantou-se até o ancião, Micael, e foi introduzida sua presença. A ele foi otorgado o poder. Olha, isso aqui é mostrando Yahshua entregando o poder a Micael, o poder e o reino, que fala assim, ó, a ele foi otorgado o poder, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Aqui, seu império é império eterno que jamais passará, linka com Salmo 45:7, que diz assim: o teu trono é de Yahweh, para sempre e eternamente. Aqui, mostrando, né, que ele conquistou o reino para o pai dele, né? E o irmão aí comentou depois que o anjo de Filadélfia ele não pode passar pela morte porque ele é o anjo da vida, né? Ele tem que ser arrebatado vivo, porque ele é o anjo da vida. E ele é o último Adão também. Porque o último Adão não pode ser Yahshua, porque Yahshua é o Criador, e o Criador não pode ser comparado com o último Adão, porque Adão é um ser criado, e Emanuel é o anjo da morte, o antimachia, o último inimigo a ser destruído. E também lembrando aquela história, né? Porque Yahshua foi ressuscitado pelo anjo da vida, por Micael. Aí mostrou também, trouxe também aquela profecia de Isaías 30:20, que lá diz assim: então a luz da lua será como a luz do sol. Esse é o momento que, né, que Yahshua entrega para Micael o poder, o reino, quando nós lemos lá em Daniel. Então, nesse momento, então a luz da lua será como a luz do sol.
Em Apocalipse 3:9 diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que afirmam ser Ialdins e não são, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Isso aqui mostrando, né? Sujeitou todos os inimigos debaixo de seus pés, que linka com 1 Coríntios 15:24. E depois de ter colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés e vencido todos, e o último inimigo é a morte, o anjo da morte, o antimachia Manuel, aí começa o reino milenar, que quem reina no milênio é Ialcha, e Mical passa a governar. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Porque Ialcha recebe o nome de Ial e Mical recebe o nome do seu pai Ialcha. Linka com a história também, o irmão trouxe também sobre a história da rainha Esther, né? Lembrando lá que Mardoqueu, que é primo de Esther, ele criou Esther desde pequenininha como filha. Lembrando também da história ali de o Aiô que cria o filho varão e depois entrega para o rei, como Mardoqueu criou Esther desde pequenininha e entrega para o rei. E aquele que queria sua morte, ele é morto, né? E Mardoqueu passa a reinar, como Mical, a reinar não, a governar, como Mical passa também a ser governador no reino. Porque Mical cumpre o juramento, lembrando também que daquele juramento que ele fez, né? De levar uma esposa que não seja idólatra para o filho, né? Para Ialcha. Então, ele cumpre esse juramento, porque ele é fiel e ele cumpre o juramento. Ele passa a governar no reino de Ialcha. Em 1 Coríntios 15, 39, 45, diz assim: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se o espírito que dá a vida. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O último Adão é Mical. É o espírito, é o anjo que dá, é o anjo da vida. Em Hebreus 1 diz lá, né, que os anjos são espíritos servidores enviados ao serviço dos que vão herdar a salvação. Mical soprou o espírito de vida no primeiro Adão. Em Apocalipse 11:11 diz assim: contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Ial penetrou-os, e eles se puseram em pé. Isso aqui está falando do segundo arrebatamento, né? No 12 fala assim: ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. Isso é o arrebatamento, e subiram para o céu na nuvem, no tribunal do Machia. Eles foram convocados para o tribunal do Machia. Não só as 2 testemunhas, mas todos aqueles que foram mortos pelo antimachia, revivendo naquele momento. Em Daniel 7:21 diz assim: estava eu contemplando, e este chifre, né, que é o antimachia, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo, de Alcha, né? E chegou o tempo que os santos entravam na posse do reino. Isso é um ancião fazendo justiça. Um ancião fazendo justiça porque recebeu a autoridade do Pai. É o momento que o ancião soprou o fôlego de vida e eles foram arrebatados vivos. Porque na volta ele desce com o exército e aqueles que são vencedores, que foram dignos no tribunal do Machia, para detonar o antimachia, vencer o último inimigo, a morte. Aí chega a hora de devolver o reino para seu pai Ialcha, e para que o pai reine o milênio. E essa é a palavra, mais uma palavra maravilhosa, de uma revelação tremenda, que assim nós temos que escutar esse áudio várias vezes, o áudio da reunião várias vezes, e meditar na palavra, porque é tremenda essa revelação. E que nunca houve antes, em qualquer outro lugar, uma palavra da verdade sendo revelada como agora, né? A paz de Alcha. Canal Ensinos de Ial e Alcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.